Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, esse é o exemplo 26, trata-se então de uma barra em L, cuja geometria, distâncias e seção transversal se conhece, os carregamentos também, as cargas nesse caso F1, F2 e F3, tá? Cargas concentradas ali aplicadas, conforme mostra a figura, o material também por meio do limite de escoamento e o material é dútil. Tá? O objetivo aqui é determinar o fator de segurança. Então, vamos lá resolver, pessoal. Olá, pessoal! Hoje vamos fazer o exemplo 26. Tá? Temos, então, os dados do carregamento, os dados geométricos e de material. O que nos é solicitado aqui é o fator de segurança. Temos essa barra em L, engastada numa extremidade, livre na outra, cuja aplicação do carregamento é feita desta maneira, F1, F2 e F3. Essa aqui é a linha centroidal, para mostrar que F1, F3 e F2 estão aplicadas ali na linha centroidal, para não dar margem a momentos que surjam por conta da excentricidade. Tá? Então vamos resolver. Então, a primeira coisa aqui é identificar o que cada força produz em termos de tensão, né? Visto que a gente vai calcular o fator de segurança. Então a gente tem o seguinte aqui, ó, F1, ao ser aplicada aqui na extremidade livre no centroide, vai produzir. Então vamos colocar aqui. Então, F1 gera. Então, se nós aplicássemos F1, esquecendo as outras momentaneamente, ao aplicarmos F1 aqui onde ela é aplicada, o que acontece aqui no engaste? Por que a gente vai analisar o engaste? Porque no engaste é onde ocorre o quê? Todas as reações simultaneamente. Então, certamente é o quê? A seção transversal mais solicitada. Então, nesse caso aqui, ó, no engaste, o que acontece? Ou, na verdade, na seção imediatamente adjacente ao engaste, para ser mais preciso. O que acontece aqui? Vai ocorrer o quê? Uma tendência dessa barra envergar para baixo. E isso é o quê? Então, a gente tem flexão. Mas a gente sabe que ao aplicar uma flexão por meio de uma carga transversal, o que nós temos também? A gente tem o cisalhamento. Mas esse cisalhamento é o quê? Oriundo dessa flexão. Tá? Entretanto, F1 aplicada aqui também, né? Então a gente tem aqui, na verdade, um comprimento L e um comprimento L sobre 2. Então aqui, na verdade, a gente tem também o quê? Quando a gente aplica F1, né, nesse sentido, a gente também tem o quê? Devido a esse braço, a gente tem uma tendência de quê? De giro com relação ao eixo longitudinal aqui desse maior trecho. De modo que a gente também tem o quê? Torção. Tá? E é isso que F1 gera. Tá? A análise de F1 é essa. Para F2, então vamos colocar aqui, ó, F2 gera. Então, F2 está aplicada no centroide nesse trecho. Tração. Então, F2 gera
tração. Tá? E somente isso, no caso de F2. F3, então vamos colocar aqui F3, gera o quê? Então vamos analisar agora F3. F3 aplicada aqui, né, nesse sentido, vai fazer com que essa barra em L envergue para lá. Né? Então a gente tem, na verdade, o que? Flexão. Como é uma carga transversal, flexão, também tem o quê? Cisalhamento. Perfeito. O que mais que F3 gera? A princípio, mais nada. Ela não causa torção, por exemplo. Não causa compressão aqui por meio direto. Tudo bem que é da flexão, mas não por meio direto. Então, basicamente, é isso que essas cargas geram. Agora, vamos fazer, depois disso, né? Vamos agora analisar o quê? Qual é o próximo passo? É analisar a distribuição de tensão que cada uma dessas identificações gera, justamente para mapear máximos e mínimos. Então, se a gente agora estrategicamente definir a seção transversal aqui imediatamente adjacente ao engaste dessa maneira, né? Então, em que a gente tem aqui, por exemplo, a identificação 1, 2, 3 e 4, a gente tem o seguinte. Então, para a flexão oriunda de F1, como F1 vai envergar essa barra para baixo, então o que acontece aqui em cima? Tração, compressão. Então vamos colocar aqui, ó, flexão. Então vamos colocar aqui, ó, com essa cor. Flexão, só para identificar, né? Oriunda de F1. Então vamos desenhar a seção transversal aqui agora de perfil, né? É assim, de perfil, em que a gente tem aqui o número 1 e aqui o número 3. De modo que a gente tem, então, que em 1 tração e em 3 compressão. Então a gente tem tração e compressão. Já o cisalhamento de F1, então, né, se a gente se recordar aí do que já foi visto, então para uma barra de seção transversal maciça, nós temos o seguinte, aqui, o mesmo perfil, né? Só que agora com essa distribuição aqui. De modo que aqui não temos setas, né? Porque a magnitude, na verdade, está indicada, né, nesse sentido aqui. De modo que a gente tem, então, 1 e 3 aqui do perfil, olhando como se estivéssemos olhando aqui o perfil aqui de lado, né? A gente tem também a torção. Então, torção que é oriunda de F1
E aí na torção, a gente vai ter que desenhar realmente a seção transversal, né? Visto que seria difícil representar a torção agora de perfil. De modo que a gente tem o seguinte, o sentido de giro, se a gente olhasse daqui a seção transversal crítica, o sentido de giro então seria no sentido anti-horário. Então a gente tem o seguinte aqui, né? Só para colocar aqui. Só para colocar aqui o sentido, né? E a mesma coisa para cá. Na verdade, esse perfil de distribuição ele vale para qualquer ponto, né? Para qualquer diâmetro que nós queiramos analisar. Então isso aqui é qualquer ponto aqui da periferia, a gente tem essa intensidade, tá? Em qualquer ponto intermediário teremos essa intensidade e assim por diante, tá? Eu só desenhei 4 pontos distintos para não deixar a figura tão poluída graficamente. F2, então, tração proveniente de F2, então a gente tem o seguinte aqui, e só para colocar aqui o correto, né? 1, 2, 3, 4, tração F2, então nós temos o seguinte, aqui nesse caso, tração F2, então a gente tem aqui, por exemplo, eu vou fazer a representação 1, 3, mas na verdade a gente pode fazer a gente tem a distribuição, né, de tensão e de tração em toda a seção transversal de maneira uniforme. Tá? Estou colocando representação 1, 3 aqui, mas poderia colocar 2, 4 aqui, poderia colocar, porque é ao longo de toda a área da seção transversal. Tá? A gente tem também, então, aqui, vamos complementar, com flexão oriunda de F3. Então, flexão oriunda de F3. Então, a gente tem o seguinte para F3. Quando a gente aplica F3 nesse sentido, o que acontece? Traciona desse lado e comprime do outro lado, ou seja, traciona em 2 e comprime em 4. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, 2 e 4. Então, a gente tem traciona em 2, comprime em 4. E temos também o cisalhamento. Então, cisalhamento de F3. Então, a gente tem também o quê? De 2 para 4, né? 2 para 4,
a gente tem aquela distribuição de novo, em que o máximo ocorre exatamente na linha centroidal, né? Desse jeito aqui. Então a gente tem as distribuições. Uma vez que a gente tem as distribuições, a gente vai tentar encontrar os máximos de modo a pegar o quê? A capturar o quê? A demanda máxima. Tudo isso que a gente está fazendo aqui é a demanda. Depois a gente vai comparar com a capacidade por meio do critério, né, adequado aí. Tá? Então essas são as demandas, né, distribuição de tensão. Então agora vamos colocar aqui os elementos infinitesimais, tá? Então a gente tem os seguintes elementos infinitesimais. Deixa eu colocá-los aqui. Deixa eu separar. Então a gente tem o seguinte aqui. Para o primeiro elemento infinitesimal, né? Então a gente tem, vamos colocar aqui, vamos fazer a representação do primeiro elemento infinitesimal, do número 1, né? Vamos representar também, inclusive, o engaste aqui. Então, para o elemento infinitesimal 1, então a gente tem, ó, flexão, então o elemento está aqui, né? Então tem uma seta tendendo a tracionar esse elemento, né? Então, só para dar aqui o... né? A gente tem aqui o elemento, digamos, aqui no... A gente tem 1, 2, 3, 4. Então o elemento está aqui assim. Desse jeito, tá? Então a gente tem a tendência aqui de tracionar. Então se a gente chamar isso aqui de x e isso aqui de y, a gente vai ter o sigma x, vai ser flexão F1, então a gente tem F1 vezes L, braço de alavanca da flexão é L, tá? Então esse aqui é o momento, vezes quem? D sobre 2, que é o raio, e o polar de inércia 64. Tá? Então a gente tem desse modo aqui. Depois a gente tem aqui, cisalhamento oriundo de F1 é 0 no 1. Depois a gente tem torção, então no elemento, então o elemento está tendendo a ser girado assim, né? De modo que então existirá uma seta aqui e essa tensão, deixa eu até colocar com outra cor, tá? Isso aqui vai ser o que? Tal XY, né? A gente está no plano XY, então a gente tem o que? F1 o torque, quem é então? F1 vezes L sobre 2, né? Esse é o torque, vezes, quem é o raio? D sobre 2, dividido por π d a quarta por 32. Deixa eu só conferir aqui então. F1 vezes L sobre 2 é o próprio torque. Então, TR
e P. E aqui F1 vezes L, que é o braço, então M vezes Y dividido por I. Certo? Aí depois a gente tem tração no ponto 1, de modo que a gente tem então o quê? Mais F2 π d ao quadrado sobre 4, normal. Tá? Depois a gente tem o quê? Aqui no 1 é 0. E aqui, ó, né, se a gente colocar aqui de 2 para 4, então, na verdade, se a gente fosse colocar aqui tridimensional, né, a gente colocaria o seguinte aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, no 1 acaba sendo o máximo o cisalhamento oriundo de F3 e ele vai de 2 para 4. Então, vai de 2 para 4. De modo que, então, ele é contrário a essa seta. Então, a gente vai ter o quê? Menos 4 terços de F3 π d2 sobre 4. Ou seja, a gente tem, na verdade, aqui essa expressão, ela vem porque a gente tem a seção transversal circular maciça. Tá? Então, por isso que a gente tem menos 4 terços de F sobre A. E esse é o elemento 1. Tá? Para o elemento 2, então vamos fazer ele aqui. Para o elemento 2, a gente tem o seguinte. Vamos colocar aqui o engaste de novo. Tá? Lembrando que depois a gente tem a contrapartida aqui da finalização. Então a gente tem aqui, ó, no elemento 2, tá? Então a gente já tem o que aqui na verdade? Se o elemento 1 é xy, o elemento 2 vai ser xz, tá? De modo que agora a gente esteja em outro plano, claro, olhando o elemento 2 de frente, né? Então, no elemento 2, a gente tem o seguinte. Em 2 aqui é 0, né? Passando 0 aqui. Em 2 aqui é máximo. Então, cisalhamento proveniente de F1, então vai de 1 para 3. Então, no 2 ele vai passar exatamente aqui, ó. De modo que a gente tem, então, tal xz valendo F1 dividido por π d ao quadrado sobre 4. Tá? Depois, a gente tem a torção F1, e aí sim, essa torção também se associa a esse cisalhamento, a seta para baixo de novo. Então, mais essa mesma torção aqui, ó, F1, deixa eu colocar direito aqui, L sobre 2, D sobre 2, π d a quarta, 32. Tá? Então, agora sim, elas se somam porque as setas do cisalhamento oriundo de F1 e da torção oriundo de F1 são, né, possuem o mesmo sentido. Existe a tração F2, tá? Então, sigma x F2 π d2 4, né? O que mais nós temos? E temos
a tração, né, oriunda da flexão, nesse caso. Então, mais de F3. Então, F3 vezes L, esse é o momento, vezes D sobre 2, divididos aí por π d a quarta meia 4. Tá? Então, esse é o elemento 2. Para o elemento, deixa eu colocar aqui, elemento 3, então, deixa eu colocar aqui, elemento 3, a gente vai ter o seguinte, uma compressão em 3, mas a gente vai colocar aqui, ó, vamos colocar primeiro os eixos, né? Então a gente está falando de x aqui, né? A gente está olhando o elemento 3 de frente, então na verdade a gente está abaixo da barra, né? Olhando para cima, a barra está lá em cima se a gente estiver embaixo. Então na verdade é o seguinte, a gente tem x aqui, e tem y aqui para baixo. Tá? Se a gente olhou o elemento 1 e viu x e y dessa maneira, olhando o elemento 3 lá de baixo, a gente vai ver desse outro jeito aqui. Tá? De modo que a gente então tem uma compressão, então mesmo sendo compressão, vamos representar com seta para fora, entretanto, com sinal negativo, então, menos, então sigma x, ó. Sigma x vai ser menos F1 vezes L vezes D sobre 2, dividido por π d a quarta meia 4. Tá? Já no cisalhamento oriundo de F1 não temos nada, 0. Torção F1 temos sim, então vamos ter o seguinte, que essa seta então vai estar nesse sentido, né? Olhando de baixo ela está indo de 2 para 4. Então a gente tem o que? Tal xy, sendo aqui F1, L sobre 2, D sobre 2, π d a quarta 32. Tá? Então, depois a gente tem tração F2, de modo que então aqui é mais F2 sobre π d2 4. Tá? E a gente tem depois aqui 0 e cisalhamento de F3, né, em 3 é máximo, de 2 para 4. Então, a gente tem aqui, na verdade, de 2 para 4 já é a representação desse elemento, de modo que, então, a gente vai ter a soma aqui, ó. Então, F3, não, na verdade, 4/3 de F3 π d2 4. Então, aqui, na verdade, no elemento 2, aqui, ó, F1 e d2 sobre 4. Na verdade, aqui vai ser 4/3 F1 π d2 4. Aí sim, tá? Esse 4/3 é devido ao fato da barra ter seção transversal circular. Tá? Então a gente tem depois, para o elemento 4, vamos colocar aqui
o elemento 4, né? O elemento 4 aqui, então, ele vai ter eixo X, eixo Z, né? E a gente vai ter aqui, então, a representação dele. De modo que, para esse caso aqui, nulo, para 4, né? Para esse caso aqui, a linha 2, 4 passa aqui, então é máximo. Então a gente vai ter um cisalhamento aqui, né? Tal x z igual a 4/3 de F1 π D2 sobre 4, lá no 4, perfeito. Depois a gente tem uma torção apontando no sentido contrário a esse, então, menos F1 L sobre 2, D sobre 2, π D4, 32. Depois a gente tem tração proveniente de F2. Então, sigma x vai ser F2 π D2 a 4, dividido por 4. Depois a gente tem o quê? Uma compressão em 4 devido a F3. Então, menos F3 vezes L vezes D sobre 2 π D a quarta 64. Tá? Então, esses são os elementos infinitesimais potencialmente críticos, né? Ainda vão ser estudados. Tá? Mas só de olhar aqui, a gente já consegue concluir o quê? Que o 2, né, ele associa, né, se a gente olhar aqui, o 2 é o que associa a soma e a soma. O número 1, por exemplo, ele até soma aqui, né, mas aqui ele subtrai. O 3, ele subtrai e soma. No 4, ele subtrai e subtrai. Visto também que a magnitude de F3 é maior que a magnitude de F2, que é maior que a magnitude de F1, então o elemento 2 na verdade, que vai ser levado ao cálculo do fator de segurança por ser, numa análise prévia aqui, por ser o crítico. Tá? Então, só de olhar e sabendo as magnitudes, sem cálculos adicionais quaisquer, nós já sabemos que o elemento infinitesimal 2 é o crítico. Tá? Então, nós vamos levar somente o 2 para o cálculo que a gente precisa. Tá? Então, agora o cálculo consiste basicamente em obter os valores destas expressões e basicamente calcular o fator de segurança. Tá? Eu vou apagar então os que a gente não vai utilizar, tá? De modo que a gente obtenha o fator de segurança. Então, só conferindo aí, F3, F1 e 4/3 exatamente. Então, deixa eu apagar o elemento 1. Tá? Vou apagar o elemento 2, o 3, aliás, e vou apagar o elemento 4. Então, agora, basicamente, se a gente calcular cada uma dessas parcelas, nós vamos obter o seguinte. Então, isso aqui vale
6,112 megapascais. Essa aqui vale 586.709 megapascais também. Essa aqui vale 4,074. E 48892. Essa aqui vale 48892. De modo que a gente tem então sigma x. Então sigma x vale 592.821 megapascais. E a gente tem um tal XZ que vale 52.966. Então, de posse disso, a gente sabe que sigma 1 é igual a sigma média mais tal máxima e sigma 2, sigma média menos tal máxima. Sigma média nesse caso é sigma x mais sigma z sobre 2 e tal máxima é sigma x menos sigma z sobre 2 ao quadrado mais tal xz ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai dar 296.411 megapascais, tá? E isso aqui vai dar 107.661. De modo que, então, sigma 1 vai dar 404.072. E sigma 2, 188.750. Tendo sigma 1 e sigma 2, então vamos fazer aqui a octaédrica, né, de von Mises. Então a gente tem aqui que sigma octaédrica vai ser o quê? 1 sobre raiz de 2. Aí raiz de quê? Sigma 1 menos sigma 2, então 404.072 menos 188. É melhor fazer aqui embaixo, porque senão não vai caber. Não vai caber aqui. Então, vamos colocar aqui sigma octaédrica vai ser 1 sobre raiz de 2, né? Aí a gente tem o seguinte aqui, 404.072 menos 188.750, isso ao quadrado,
Então, primeira menos a segunda, depois a segunda menos a terceira, que é 0, então mais 188,750 menos 0 ao quadrado, e a terceira menos a primeira, então mais 0 menos 404,072 ao quadrado. De modo que, então, a sigma octaédrica vai ser igual a 351,116. Então, 351,116 megapascais, tá? Então, basta que façamos aqui agora, né, para finalizar, o fator de segurança. Então, o fator de segurança vai ser SY sobre essa sigma octaédrica. Então, o fator de segurança vai ser 1,139. Tá? Então, esse aqui é o fator de segurança, tá? 1,139. Tá? Então, esse é o exemplo 26. Muito obrigado e até a próxima. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.